TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o espectro autista, entender um pouco melhor como isso funciona. E também teremos o Momento Pirulito, falando sobre as coleções outono e inverno. As lojas estão todas fechadas, estamos num momento muito sério, mas a Pirulito está atendendo através do delivery, então é só entrar em contato com os telefones que aparecerão no final do nosso programa. Como vocês podem ver, nosso cenário está assim, vazio, mas nós teremos sim um especialista para dar dicas para vocês. Nós traremos a retrospectiva do programa do ano passado, falando sobre o espectro autista, com a equipe da APAI Petrópolis, com o Ismael, psicólogo, com a Lúcia, que é pedagoga, e com a Denise, fonoaudióloga. Bem, essas dicas serão no próximo bloco. Nesse bloco, eu só quero lembrar a vocês, fiquem em casa, nossa quarentena está acabando, se Deus quiser, e vamos minimizar o máximo possível esse contágio. Se previnam e respeitem a data que as autoridades, que o Ministério da Saúde informarem pra gente. Não saiam de casa se não for extremamente necessário. Tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muitas dicas para vocês. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encantos o amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. Eu estou novamente com os convidados, com os nossos apoiadores da APAI, o Ismael, a Lúcia e a Denise, para eles falarem um pouco mais sobre as características, como lidar com autismo e como entender melhor, para todos os pais daí de casa. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no programa. Primeiramente, eu gostaria de saber do básico, do que todo mundo quer saber. Quais são as características do autismo? Bom, eu não sou pedagoga, mas estou tão acostumada a trabalhar com autismo que a gente acaba pegando as características, uma característica básica dele é o olhar, que ele não tem o olhar, ele tem dificuldade na afetividade, ele tem dificuldade na interação com a sociedade, com o outro.
Alguns vêm sem a parte da linguagem verbal, né? E tem que ser trabalhado isso. Acho que são as suas características básicas, né? E a mãe, inclusive, percebe muito quando ele é bebezinho, é na hora de amamentar, né? Porque quando amamenta, a criança não tem o olhar para a mãe, né? Ele fica foca o olhar no bem, seio ou fica perdido. Ou fica perdido ali, isso. Além disso, do olhar perdido, dessas características, tem mais alguma coisa? Tem níveis de autismo? Porque tem crianças que não conseguem interagir, foi o que vocês falaram, de não ter a verbalização. Mas tem algumas pessoas que só diagnosticam, né, o autismo com 40 e poucos anos, já com uma vida inteira vivida. Como que a gente consegue diferenciar esses tipos de autismo, os graus, o que... eu vejo assim, o básico disso, além dessas características que eu coloquei, o autista, vamos dizer, leve, ele consegue hoje em dia interagir com o outro, permitir que o outro toque nele, né? Que tem uns que nem isso permitem. Quando ele os outros níveis, né, do autismo, que é o grau 2, 3, 4, são aqueles mais alterados, aonde ocorrem episódios que eles ficam com raiva, eles gritam, eles batem. Até eu coloco muito bem isso que para as mães, que quando ele tem esses episódios, ele não quer agredir ninguém, ele não quer bater ninguém. Ele certamente quer buscar a comunicação dele. O dizer assim, eu não gostei disso, ou gostei muito disso. Tem uns que tem umas coisas de se balançar muito. Ansiedade. Né? Ansiedade, que ele gostou muito daquilo. Ou quando ele está com muita raiva, não gostou daquele ambiente, às vezes pela hipersensibilidade, que também quis colocar isso, são geralmente crianças hipersensíveis, tanto do auditivo, quanto na percepção, sensorial. Né, sensorial. Então isso é uma característica que é bem típico deles também, tá? Então quando ele tem esse grau muito alto, ele chega a agredir as pessoas. Você não consegue trabalhar a atenção dele, a concentração, é muito mais difícil desse trabalho. Entendi. Além disso, na parte psicológica, como que o autismo interfere no desenvolvimento da criança, no sentir, não sei. Sei que eles costumam focar em uma coisa. Eu gosto de pintura, então eles focam naquele mundo e costumam ficar imersos. Como que funciona exatamente? Como a Lúcia colocou, né, você também colocou previamente, assim, há níveis, né, diversos níveis. O autista, né, há autistas famosos, né, no caso do jogador Messi, ele tem um nível, né, que ele é tido, e ele é uma pessoa que tem relacionamento, é casado, tem filhos, né, ele é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Então assim, e há níveis mais, né, não diria mais graves, né, mas assim, mais profundo, intensos, né, que dificulta de fato o seu convívio com a sociedade. As atividades, né, uma coisa muito interessante sobre o autismo, né, que tem, acho que o autista não brinca, né, por exemplo, você dá uma boneca, dá um carrinho, dá uma bola, ele não se interessa por aquilo, mas na verdade ele pode se interessar pela textura, né, eles gostam muito da textura, né, do toque, daquela superfície, né, ele consegue. De fato, ele tende a um isolamento, porque há uma dificuldade na interação social, né? Mas ele participa daquele espaço e ele tende a ter, né? Tem alguns autistas que, né, autismo que eles têm uma inteligência acima da média. A questão é que você conseguir atingir e descobrir qual é esse talento que essa pessoa tem, né? Por exemplo, existem autistas que são deficientes visuais e que são excelentes músicos, né? Que eles aprendem pelo ouvido, né? Então, assim, eles têm uma capacidade muito interessante. O nosso desafio nosso aqui, né, enquanto pais, enquanto, né, professores, enquanto profissionais técnicos, é entender quais são as aptidões daquele autista, né, do que ele tem, porque de fato ele tem um interesse, né, em uma série de atividades. A questão é descobrir o que é, né? E pode sair muito bem quando a gente descobre qual é de fato a atividade que ele tem interesse, ele sai muito bem, né? O caso, né, que nós temos na PAI, um que tem um interesse em música, que é muito interessante, né? Ele entra no ritmo, ele gosta muito dessa atividade, né? Ele se interessa, ele não fala, ele é deficiente visual, né? Ele tem uma baixa visão, mas nesse ambiente de música ele interage muito bem. Isso é interessante. Posso Pode, fazer claro. uma colocação aqui que
na fala do Ismael, que eu esqueci de colocar, que geralmente eles não conseguem dar funcionalidade aos brinquedos, aos objetos. Então, como o Ismael colocou, às vezes você dá um carrinho para ele não brinca com aquele carrinho como se fosse um carrinho. Ele bate aquele carrinho, ele joga o carrinho, ele roda o carrinho. Tá, isso é uma das características também, tá, que eu queria colocar. Eles não conseguem a interação deles com os objetos que são normais, assim, no cotidiano de uma criança. Toda criança, vezes... pega a bonequinha, vai brincar, pega o carrinho, vai brincar assim, pega a panelinha, vai mexer, não. Porque a percepção deles é diferente também do que... O outro atrativo dele para aquilo é outro, que aí cabe a nós buscar isso dele. Sim, no caso da fala, perguntando diretamente para Denise, uma criança autista que não fala, ela não vai falar no restante da vida. Ou existe algum tipo de estimulação que se possa fazer na parte da fonoaudiologia ou coisa do tipo para poder que a criança consiga se desenvolver da melhor maneira possível na parte da comunicação com o outro, com o pai ou não? A criança que tem esse grau de autismo, que tem a percepção da fala, não vai conseguir ser trabalhada essa parte. Olha, na parte da fala, o diagnóstico que a gente dá da fonoaudiologia é atraso de fala e linguagem. Então, a gente trabalha através de estímulos. Existem, sim, pacientes que verbalizam logo, outros demoram a verbalizar, outros também não verbalizam. A gente não tem uma razão e uma certa do que o que motiva isso. São as intervenções que a gente vai fazendo e vai trabalhando. É o trabalho que vai mostrar se vem ou não. E também a interação com o terapeuta é muito importante. A gente, o elo que ele tem, o vínculo que ele tem com a gente, proporciona uma terapia que venha a ter ganhos ou não. Ainda não foi detectado o porquê da coisa da não oralidade. Mas a gente vai trabalhando, a gente não tá... Eu, como fonoaudióloga, posso dizer que eu vejo a estimulação num todo, o desenvolvimento dele num todo, e não só estou prestando a parte da fala. Tem também a comunicação, eles falam com o corpo, eles se conectam com você. Então, tudo isso é um falar para mim. Vai além da... Sim, da oralidade, vai além. Eles expressam corporalmente. Sim. E tudo isso, e eu vejo, eu tenho pacientes lá que não oralizam, mas eu já consigo me comunicar, que é o importante, né? No caso, é a comunicação. Então, para mim, já é um ganho muito grande, satisfatório. Além disso, perguntando diretamente, eu acho que para o Ismael, mas vocês também como profissionais devem ter essa percepção. Como que as crianças com autismo lidam com o preconceito, com a exclusão, com o ambiente não entender a situação delas? Você sente isso nos momentos em que você está com as crianças autistas? Eles conseguem compartilhar com vocês esse sentimento ou fica muito interiorizado, vamos dizer assim? Como há níveis, né? O nível do autismo é o nível de percepção. Há alguns autistas que preferem, de fato, né? Não é uma preferência, mas ele tem uma característica de se isolar. Então, ele pode estar numa escola que as crianças podem ter uma receptividade, mas se ele for fechado, ele vai ficar no espaço dele, né? Sim. Então, assim, obviamente, níveis mais brandos do autismo, óbvio que vai sentir, né? Vai sentir uma rejeição, né? Vai sentir que há uma diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, né? As escolas hoje, com os cuidadores, faz com que pelo menos o autista tem uma interação, né, com aqueles cuidadores. E aí, de novo, aquele caso, como nós falamos na semana passada, sobre o Down. Vai depender de cada instituição que serviço estará ofertando para que, né, aquela pessoa, né, ele se sinta inserida. Mas o autismo, diferente de outras né, patologias, ele já tende ao isolamento, né? Porque ele está no mundo dele e, de fato, às vezes, quando ele vai realmente tentar se comunicar, é por meio de meios não convencionais, né? Como uma agressão, né? Como uma agressão no sentido de querer chamar atenção ou de tocar, porque ele pode querer falar, só que a reação do seu corpo pode vir de uma forma desproporcional, né? Pode acabar assustando algumas outras pessoas que não entendem qual é a relação. Mas, assim,
o nível, né, de percepção varia de pessoa para pessoa com o autismo, né? Eu digo que os níveis mais brandos, né, do nível 1, 2, ele pode captar mais facilmente a rejeição do que outros níveis que acabam não tendo, que tem um nível maior de isolamento. De isolamento. Na parte paterna, em qualquer deficiência, eu passei por isso no início do problema com o Arthur, aquele sentimento de culpa. Existem pais que realmente rejeitam a criança, ou como o pai entender que a condição do seu filho não é culpa sua. O autismo não é uma coisa que está com um diagnóstico fechado do que causa. Então, pode ser que os pais tenham essa culpa, esse peso de... a culpa é minha dele ter o autismo, dele ter Down. Como lidar com os pais, como vocês trabalham essa percepção dos pais na aceitação dos filhos, que não é uma doença, é uma condição, e com essa condição você tem que buscar alternativas. Como que vocês trabalham isso? Na verdade, a culpa atravessa todos os seres humanos, independente se tem um filho com deficiência, né? Se tem um filho que não nasce com deficiência, né? Em algum momento os pais vão falar pai e a mãe vão falar aonde foi que eu errei. É claro que no caso, né, da pessoa com deficiência, onde a característica está bem mais evidente, né? De fato pode vir com esse sentimento de culpa, né? Mas eu diria que o maior que eu observo, né, na minha prática clínica, que o maior sentimento que eles têm é de impotência, de não saber, de ter medo de não conseguir ofertar para aquela criança, né, tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Então esse sentimento ele vem, né? Vem porque nós, né, precisamos de fato mudar a nossa percepção, né? O mundo precisa mudar de fato a sua percepção de que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa, né? Então ela está inserida no mundo como todo mundo e todo mundo tem suas características, né? A pessoa com deficiência tem pessoas, tem famílias, né? Isso jamais antes, né? Quando ainda eles eram afastados da sociedade, né? Eles eram excluídos da sociedade, né? Onde as famílias tinham vergonha de mostrar seus filhos, né? Porque hoje as pessoas falam, nossa, como tem pessoas com deficiência? Mas a pergunta na verdade, hoje está nascendo mais ou hoje as pessoas, existem políticas que incentivam que aquelas pessoas estejam incluídas na sociedade, né? A gente pode observar, né, a mudança, né, a lei da acessibilidade, onde todos os espaços precisam inserir, né, poder ofertar, né, para que aquela pessoa tenha uma mobilidade, né, uma acessibilidade. Então, assim, fica essa questão. Isso, né, com essa lei de acessibilidade, né, ela permite com que a sociedade entenda, né, que ela possa de fato interagir com a pessoa com deficiência, né? E isso passa pela família, né? Eu observo também que a família que é mais engajada, a família que busca estudar, saber melhor sobre o quadro do seu filho, tem excelentes resultados diferente daquelas famílias que não buscam, né? A gente observa muito isso, é muito característico dessas famílias, assim como ter um filho que não tem deficiência, né? A gente observa que famílias onde os pais que buscam estar presentes, né, buscam entender as necessidades daquele filho, né, busca pelo diálogo, busca pelo desenvolvimento saudável dela, o filho vai crescer, né? A tendência é que cresça muito mais saudável do que aqueles pais que deixam o filho correr pelo mundo. Então, assim, o que precisa derrubar é o preconceito dentro de nós mesmos, né? Sim. Né? Então, isso que facilita com que os pais entendam que aquele filho vai ter uma necessidade, assim como qualquer outra criança pode ter seus desejos, suas vontades. Os pais precisam perceber isso, né? Entender que de fato não há, né, uma mãe não tem culpa, né, direta, né? São circunstâncias da vida, pode ser um erro médico, pode ser uma questão do próprio hereditária, né, genética daquela família, e aquela criança nasce com aquela condição. Só que não está perdido, né? Na verdade, aquela família precisa só buscar mais conhecimento, entender melhor como é que funciona essa relação, né, com aquela criança, e o desenvolvimento dela será saudável, né? A tendência é que seja mais saudável, mesmo com os desafios. Essa aceitação. Bem, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, foi muito importante mesmo, porque eu sinto que por mais que já tenham essas políticas de inclusão e tudo mais, tem muitas pessoas que têm o preconceito, que não buscam conhecer. E como nosso programa é voltado para
para os cuidados com as crianças, eu acho que um pai informado ajuda na transformação não só do filho, mas do mundo. Porque se a gente quer um mundo diferente, um mundo mais inclusivo, um mundo mais humano, a gente tem que cuidar de agora, transformar nossos filhos para que essa mudança realmente aconteça, no nosso conhecimento e que isso seja transmitido para eles. Muito obrigada. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos programas eu vou tentar trazê-los novamente para a gente abordar mais temas, para trazer mais informação para vocês. Eles trabalham na PAI. Qualquer informação, preciso de um suporte, tem alguma dúvida, é só vocês aparecerem lá que toda a equipe está preparada para poder tirar as dúvidas. Podem marcar uma reunião com algum dos profissionais para poder começar a instruir vocês. Os contatos, eu vou botar os contatos da PAI, os contatos dos profissionais, entrem em contato com eles, tá bem? Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. De volta com Nasceu Bora Cuidar. O que vocês acharam do bloco anterior com um bate-papo com a equipe da APAI Petrópolis, dando dicas, informações, como que funciona o espectro autista. É muito importante entender, identificar e informar, né? Muitos dos nossos filhos às vezes não entendem alguns comportamentos dos amiguinhos e às vezes não sabem que os amiguinhos têm espectro autista. É muito importante a gente levar a informação para que os nossos filhos aprendam a respeitar a diferença dos outros. Tem algumas crianças com espectro autista que vão variando os níveis, né? Tem crianças que têm total isolamento, tem crianças que não se comunicam, tem crianças que já se comunicam, mas não gostam de tanta interação, tanto barulho, tanto toque, né? Então, cabe a gente ensinar nossos amigos a respeitar a diferença do amigo, que às vezes ele não quer um toque, que ele às vezes gosta de ficar sozinho, que ele às vezes não quer fazer aquela baguncinha, aquele abraço um pouco mais acalentado, né? Que nossas crianças adoram dar. Falando em abraço, lembrem-se, evitem os abraços ao máximo, né? Estamos nessa pandemia e vamos reduzir ao máximo o contágio. Por mais que aos poucos nós consigamos controlar, né, essa pandemia, até que tudo isso se acabe no nosso país, nós precisamos minimizar todo tipo de contato e é muito importante nós levarmos essa informação para os nossos filhos. As crianças autistas criam um mundo paralelo, muitas das vezes, e não têm a consciência do que exatamente é o vírus. Explique de uma maneira breve, né? Eu acompanho muito Marcos Mion nas mídias sociais, ele conta muito do processo dele com o filho dele, Romeu, que é autista, né? Que graças a ele conseguiram diversas leis, diversos benefícios para as crianças autistas, como a carteirinha que identifica eles como crianças especiais, direito à fila, direito a desconto, direito a dependendo de um BPC e muito mais.
E ele contou nas mídias sociais, como ele conta durante toda essa pandemia, diversas questões, diversas informações sobre cuidados. E como ele fez para informar o Romeu. Às vezes as crianças não têm controle total da ponta dos dedos, então orientar, acompanhar, né, esse processo de lavagem das mãos, de limpeza das mãos, como a criança está fazendo, explicar e orientar e reforçar essa limpeza das mãos é muito importante. Mas agora nós vamos falar de outro assunto, vamos mudar um pouquinho o assunto. Nós vamos agora para o Momento Pirulito para vocês, não saiam daí. E o Momento Pirulito hoje é aqui na Pirulito Baby. Nós vamos falar também sobre os looks de inverno e meia estação. Não é porque nós temos bebezinhos que nós vamos ficar só naquele tricôzinho básico, né? Naquela roupinha toda quentinha. Nossos filhos conseguem, sim, estar quentinhos, bem protegidos e estilosos. Aqui na Pirulito Baby vocês encontram uma variedade incrível e eu vou mostrar alguns para vocês. Começando por esse vestido lindo. Que mãe que não gosta de enfeitar sua filha, né? Colocar frufru, lacinho e esse vestidinho preto com a camisinha de segunda pele, tá vendo? Fica lindo. Vocês podem botar uma meia calça, uma bota ou uma sapatilha, né? Aquele sapatinho todo fofinho, suas filhas vão ficar lindas. E ainda compor com um capuzinho, né? Um gorrinho. E nesse look aqui, você tem o body, né, que ele é de oncinha, tá vendo? Todo de manga comprida. E para proteger o peito dos nossos filhos, sem que eles transpirem tanto assim, né? Porque nós temos que ter cuidado para que eles estejam aquecidos. Mas na medida certa, nós compomos com esse colete e essa calça que fazem parte do conjunto. Também tem esse que é todo em matelassê, o detalhe, tá vendo? Rosinha, com pompom. Esse aqui é um casaco com fecho em botão da Milano. Deixa eu abrir aqui pra vocês. E ele é em moletinho, tá vendo? Vocês podem usar numa noite um pouquinho mais friazinha, num dia um pouquinho mais chuvoso. E ele é todo forrado, tá vendo? E o acabamento todo perfeito, impecável. É o tipo de roupa que sua filha vai usar e você ainda consegue passar adiante futuramente quando ela tiver um pouquinho maior. E para encerrar os looks de menina, tem de menino também. Tem esse look aqui todo de plush, com lãzinha por dentro. Olha que delícia! Olha o bolsinho, o detalhe com carinha de coelhinho. Que coisa fofa que é. Sua filha vai ficar super quentinha e estilosa. E agora nós vamos falar para os meninos, né? Nós falamos sobre as meninas, sobre os looks de meia estação e vamos mostrar a coleção outono e inverno para os nossos filhinhos, que eles também ficam na moda, a gente quer emperequetar e às vezes a gente não sabe como, né? Manter nosso filho na moda e quentinho. Vamos começar com esse look aqui, que ele é uma calça jeans com body e o suéter. Olha que coisa mais linda! Naquela noite especial que vocês querem que seus filhos estejam protegidos e na moda, essa é uma perfeita opção, é uma ótima opção para vocês fazerem, né? Tem diversos looks montados aqui na Pirulito Baby, vocês podem escolher em toda a variedade, né? Além disso, nós temos esse daqui de moletom, olha que fofo, tem até a orelhinha. Esse estilo de botão aqui é muito legal de se falar, porque dependendo, às vezes você quer o pescocinho do seu filho quentinho para que não entre nenhum vento e às vezes a gola é um pouco maior por conta de passar na cabecinha da criança, que ainda é frágil, às vezes tem ainda a moleira que não fechou 100%. E esses modelos com um botãozinho lateral ajudam para que a camisa passe, o casaco passe na criança e fique bem fechadinho depois, tá vendo?
bem alinhado ao pescocinho. E olha o acabamento, olha o forro. Seu filho fica super fofo e bem quentinho também. E aqui na Pirulito Baby tem vários modelos. Eu trouxe alguns para vocês. Esse daqui é de carrinho. E quando nós escolhemos a roupa dos nossos filhos, nós temos que pensar na interatividade. Esse daqui tem uma textura. E isso é muito legal, na primeira infância, trabalhar a textura, a parte sensorial dos nossos filhos. Ele também é de moletinho. Esse aqui é um pouco mais levinho, para o dia um pouco mais fresquinho. E nós temos também esse, com a orelhinha e voltando a atentar para aquele detalhe, com os botões na direção do pescoço. Esse daqui é de moletom também e tem esse bolsinho combinando com a parte de cima para dar um acabamento perfeito ao look dos seus filhos. Bem, mamãe, uma dica para vocês. Chega o inverno, chega o frio e mãe de primeira viagem enche a criança de casaco. Eu fazia isso, só que eles sentem calor como a gente. Nós temos que escolher a roupa dos nossos filhos de acordo com o que nós estamos usando. Se você consegue colocar uma camisa de manga comprida e uma calça, é o suficiente de proteção dos nossos filhos. Porque às vezes a gente quer proteger demais, a criança transpira, o suor seca no corpinho e eles às vezes têm uma pneumonia, às vezes a gente esquenta demais e eles pegam um golpe de ar frio e acabam tendo uma otite. E fala a verdade, né? Você daí de casa não quer que seu filho fique doente. As peças de meia estação estão aí para isso, para que a gente consiga equilibrar o look dos nossos filhos sem ter aquele excesso de casaco. Nós temos que proteger, velar pela saúde deles, mas com moderação. O Momento Pirulito Baby fica por aqui e nos vemos no próximo programa semana que vem. Beijinhos! E aí? O que vocês acharam desse Momento Pirulito delicinha, né? Momento Pirulito Baby. Eu adoro esse momento. É um momento da gente babar um pouco nos bebezinhos, às vezes até que a gente não tem. E para as mamães que têm esses bebês se preocuparem, né? Com a prevenção, com a proteção dos nossos filhos. Ter um material de qualidade, ter um casaco bem forrado faz toda a diferença. E também entender as peças de meia estação. Não adianta a gente ficar protegendo nossos filhos enchendo de casaco, né? Se você não tá cheia de casaco, se você não tá com tanto frio, teu filho também não tá. A gente tem que ajudar nossos filhos a regular a temperatura do corpo e não superaquecer ou deixar totalmente friozinho para que eles não tomem aquele golpe de tempo, né? Usem com cautela as roupas, previnam seus filhos da maneira e vistam seus filhos da maneira adequada. Espero que vocês tenham gostado das dicas e nós teremos novos momentos pirulitos para vocês. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa, da reprise, estejam se protegendo, né, se prevenindo em casa. Nós faremos uma pausa. Enquanto todo o comércio estiver fechado, nós faremos essa pausa juntamente com as empresas que nos anunciam e assim que o comércio reabrir, assim que essa quarentena passar, nós estaremos de volta com o programa Nasceu Bora Cuidar, com o Momento Pirulito e muito mais para vocês. Lembrando que vocês não vão ficar com saudades da gente, vocês podem acompanhar todos os nossos programas e a grade inteira da TV pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis, e também só digitar lá no YouTube, Nasceu Bora Cuidar, que vocês encontram vários vídeos do ano de 2020, do ano de 2019, com dicas de diversos profissionais para vocês. Então não tem desculpa, tem dica ali, tem como maratonar enquanto essa quarentena não terminar. E também vocês podem manter o contato com a gente pelas mídias sociais. Tem lá o Instagram, Nasceu Bora Cuidar, _TVC16, que vocês encontram muita informação, conteúdo e alguns links que eu vou estar postando para vocês, de dicas de como passar por essa quarentena e também de programas que já passaram por aqui. Beijinhos e até o próximo.
TVC 16. Aqui você se vê.